Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ami, coordenador de cirurgia geral do grupo Eu Médico Residente, e eu trouxe um assunto massa para a gente dar uma discutida aqui hoje, que é a abordagem inicial do paciente com abdômen agudo. Então vamos discutir aí como é a clínica desse paciente, quais são os achados no exame físico, nos exames de imagem que a gente pode ter nesse paciente. Vamos classificar os 5 tipos aí de abdômen agudo, de forma que você consiga gabaritar qualquer questão que cair sobre esse tema na tua prova. Então vamos lá, vamos começar aqui com essa questão. A questão fala aí sobre o exame físico, né, de um paciente com abdômen agudo, especificamente falando do exame digital retal e ou vaginal. Então, lendo a questão, a alternativa A dizia que o exame digital retal e vaginal não devem ser realizados na urgência, pois tem pouco a acrescentar na avaliação diagnóstica, devendo gerar mais desconforto ao paciente. A letra B falava que dor intensa mobilização do colo e de anexos através de palpação bimanual é um achado muito característico de preenese ectópica rota. A letra C dizia que o abaulamento em fundo de saco posterior ao toque praticamente confirma o diagnóstico de doença inflamatória pélvica, não ocorrendo em outras causas de abdômen agudo. Na letra D, ele diz que apesar de infrequente, o achado de crepitação ao toque retal deve levar à suspeita de perfuração de víscera oca retroperitoneal. E a letra E diz que o exame aí, né, retal, o exame digital retal e vaginal só deve ser realizado na urgência, se houver suspeita de abdômen agudo obstrutivo. A presença de fezes na ampola afasta esse diagnóstico. Então vamos lá, começar definindo aí o que é um abdômen agudo. Galera, um abdômen agudo é uma síndrome de dor abdominal súbita ou progressiva, intensa, que muitas vezes tem tratamento cirúrgico. Quer dizer que é uma patologia abdominal que eventualmente pode necessitar de cirurgia para a sua resolução, não obrigatoriamente, tá? Mas se liga aí porque alguma questão pode trazer para você conceituar. Quando a gente está falando de dor abdominal, eu preciso saber que existem 3 tipos de dores na região abdominal. A dor somática, também conhecida como dor parietal, a dor visceral e a dor referida. Isso vai ter a ver com a região do peritônio que está sendo irritada. Nós temos o peritônio visceral, que recobre as vísceras peritonealizadas, e nós temos o peritônio parietal, que recobre ali a parede da região abdominal. Quando nós temos a irritação do peritônio visceral, nós vamos ter o surgimento da dor visceral. É uma dor, pessoal, inespecífica, mal localizada, que não vai ter uma correspondência direta com os dermátomos que estão inervados por aquela região. Já a dor somática, a dor parietal, é uma dor bem localizada, é uma dor que faz uma boa correspondência com o dermátomo. Então deixa eu te dar um exemplo. Na apendicite aguda, por exemplo, o paciente começa com a dor periumbilical, abdominal, inespecífica, e depois de um tempo nós temos a migração, para a fossa ilíaca direita. O que é que está acontecendo? Inicialmente, na apendicite aguda, nós temos ali uma irritação do peritônio visceral, a dor vai ser mal localizada, vai ser inespecífica, e com o tempo que nós temos o processo inflamatório se expandindo para o peritônio parietal, nós vamos ter uma dor bem localizada. A dor referida é aquela dor que é sentida distante da origem, distante do estímulo de origem, como por exemplo o sinal de Kerr, que é aquela dor que é sentida ali na região subescapular, é sentida ali na região do ombro, por uma irritação do diafragma. Normalmente é encontrada quando a gente tem ali rupturas esplênicas, mas outros tipos de abdômen agudo também podem cursar aí com o sinal de Kerr. Mas o mais importante é a gente saber que a dor referida, ela é sentida distante do local de origem. Existem 5 grandes grupos de abdômen agudo. Nós temos o abdômen agudo inflamatório, característico aí, ou então representado pela apendicite aguda, pela colecistite aguda, pela diverticulite aguda, pela pancreatite aguda, pela doença inflamatória pélvica. Todos esses são abdômenes agudos inflamatórios. O abdômen agudo obstrutivo é quando nós temos uma obstrução intestinal, ou seja, nós temos um volvo de seco, um volvo de sigmoide, uma aderência, uma hérnia ali encarcerada. Tudo isso são causas de abdômen agudo obstrutivo. No abdômen agudo vascular é quando nós temos ali um déficit de irrigação, um déficit de suprimento arterial. Então nós temos as grandes síndromes vasculares, como por exemplo a colite isquêmica, como por exemplo a embolia mesentérica. Todas elas são aí causas de abdômen agudo vascular.
No abdômen agudo perfurativo, como o próprio nome diz, nós temos a perfuração de uma víscera oca. Nós temos, por exemplo, uma úlcera péptica perfurada. Nós temos ali um paciente que tem uma obstrução em alça fechada, distendeu demais e tivemos uma perfuração de uma alça. Todos são causas de abdômen agudo perfurativo. E no abdômen agudo hemorrágico, como o próprio nome define, nós temos uma hemorragia intraabdominal, uma ruptura de uma víscera oca, uma lesão em mesentério, uma lesão vascular que causa um sangramento na cavidade abdominal. Dando sequência, na avaliação inicial, nós devemos levar em conta a anamnese e o exame físico do nosso paciente, porque com isso nós vamos conseguir responder a maioria das questões que caírem na nossa prova sobre abdômen agudo. Então, por exemplo, onde é essa dor? A gente sabe que dores localizadas na fossa ilíaca direita, na nossa vida e na nossa prova, tendem a ter mais relação com a apendicite aguda. Uma dor que é sentida na fossa ilíaca esquerda, normalmente deve ser para a gente uma diverticulite aguda. Um paciente que se apresenta com uma dor localizada em hipocôndrio direito faz a gente lembrar da colecistite aguda. Um paciente que tem uma dor em região epigástrica, que tem uma irradiação para o dorso, que é uma dor em faixa, uma dor em barra, nos faz lembrar da pancreatite aguda. O padrão de irradiação da dor também é muito importante, como eu te disse aí, na clássica dor da pancreatite aguda. Quando essa dor começou? Essa dor teve relação com alguma alimentação, ou seja, o paciente comeu uma grande quantidade de comida gordurosa e começou a sentir uma dor no hipocôndrio direito, nos fazendo pensar numa colecistite aguda? Como é essa dor? É uma dor encólica? É uma dor empontada? É uma dor que ela piora com alguma coisa? Isso faz parte das perguntas que você deve fazer na anamnese do seu paciente. Existem manifestações associadas, como por exemplo, uma dor epigástrica em barra, em faixa, associada a vários episódios eméticos. A gente praticamente pode fechar o diagnóstico de uma pancreatite aguda. O paciente tem uma icterícia associada, então, por exemplo, uma dor em hipocôndrio direito associado a icterícia e febre é bem característico da colangite aguda. Como é o toque retal do paciente? Porque a gente sabe que num paciente que tem uma oclusão intestinal, nós normalmente vamos ter uma ampola retal vazia, sem gases e sem fezes. Se eu tenho crepitação ali no meu toque retal, me faz pensar em uma ruptura de uma víscera oca retroperitoneal. Eu tenho vômitos associados, e se eu tenho vômitos, quais as características do meu vômito? É um vômito com aspecto fecaloide, falando a favor de uma oclusão intestinal? Eu tenho icterícia associada, por exemplo, patologias das vias biliares podem cursar com elevação da bilirrubina, causando a icterícia clínica do nosso paciente. Existe distensão associada, falando a favor de quadros oclusivos? Eu tenho cicatriz prévia no meu abdômen, porque pensa, se o paciente ele tem um quadro ali de obstrução intestinal e ele tem uma cicatriz prévia no abdômen, eu posso pensar numa aderência, numa brida fazendo aquele quadro de oclusão. Qual a idade do meu paciente? Pensa aqui comigo, um paciente mais idoso com a dor em fossa ilíaca esquerda é bem mais característico de uma apendicite aguda, de uma diverticulite aguda. Já um paciente mais jovem que tem uma dor na fossa ilíaca direita, eu vou pensar numa apendicite aguda. E a paciente é gestante? Porque se ela for gestante, eu posso pensar, por exemplo, ali numa gravidez ectópica rota. Eu posso pensar em algumas patologias que são mais comuns em paciente gestante. Então você deve se perguntar e você deve extrair da sua questão todas essas informações, porque muito provavelmente a sua resposta vai estar quando você conseguir responder a esses questionamentos. Laboratório e imagem, vamos lá. Hemograma. A gente sabe que num paciente que tem um abdômen agudo, por exemplo, hemorrágico, eu vou ter queda de hematócrito e hemoglobina. Num paciente com abdômen agudo inflamatório, eu vou ter aumento do leucograma, ou então a leucopenia em casos mais graves. Eu vou ter desvio à esquerda, eu vou ter ali a presença de células imaturas na periferia, no sangue periférico, falando a favor de quadros infecciosos. Nos quadros oclusivos, o paciente pode cursar com distúrbios hidroeletrolíticos, como por exemplo, uma alcalose metabólica, como por exemplo, uma hipocloremia, uma hipocalemia. Como estão as bilirrubinas do meu paciente? Porque, como eu te disse, as patologias das vias biliares podem eventualmente cursar com alteração nas bilirrubinas. E o lactato desse meu paciente é bem característico no abdômen agudo vascular, nós termos aumento do lactato por ali, uma respiração anaeróbia.
O sumário de urina vai ser importante para a gente fazer nesse nosso paciente. A dosagem da amilase e da lipase, como por exemplo, numa pancreatite aguda eu vou ter aumento dessas enzimas pancreáticas. Como por exemplo, na perfuração de víscera oca, eu também posso ter aumento de amilase e lipase. E o beta-HCG é extremamente importante, principalmente em mulheres em idade reprodutora. Voltando aqui para a nossa questão, ele falava sobre toque retal ou vaginal. Galera, ele diz que o exame digital, retal e vaginal não deve ser realizado. A gente deve realizar no exame físico do nosso paciente, sim, o exame físico digital, retal e vaginal. Ele é importante, ele vai trazer subsídios para a gente resolver a nossa questão. Ele diz que doa mobilização do colo fala a favor de prenhese ectópica rota. Não, galera, doa mobilização fala a favor de doença inflamatória pélvica. Abaulamento em fundo de saco praticamente confirma o diagnóstico de doença inflamatória pélvica. Não, eu posso ter um sangramento, eu posso ter ali uma tumoração abaulando o fundo de saco de Douglas. Vê aqui a letra D. Apesar de infrequente, se eu tenho crepitação ao toque retal, eu penso que estou diante de uma ruptura de uma víscera oca. Isso é clássico, isso é conceitual num paciente com perfuração de víscera oca retroperitoneal, como por exemplo duodeno, como por exemplo porções mais baixas do reto. Só deve ser realizado na urgência se tiver suspeita de abdômen agudo obstrutivo. Não, pessoal. A gente sabe que todo abdômen agudo deve ser examinado com o toque retal. Muitos médicos ficam constrangidos de fazer, mas faz parte do exame físico de rotina de um paciente com abdômen agudo. Dando sequência, a questão traz... aqui a gente tem mais uma questão. Ele fala de um homem de 68 anos, uma dor abdominal intensa no epigástrio, de origem súbita. Tem náusea, mas não tem vômito ou qualquer outro sintoma. Ele é hipertenso e faz bom controle com medicamento. Ele tem cervicalgia crônica com necessidade de uso frequente de medicação para dor. Que medicação é essa? Será que não é um anti-inflamatório? Começa a raciocinar aí o que o examinador está querendo te dizer. Começa a pensar com a cabeça dele para a gente poder gabaritar a nossa questão. No exame físico, ele está em bom estado geral, a frequência cardíaca é de 60, a pressão está um pouco elevada, talvez pela dor, e ele tem um abdômen difusamente doloroso, a palpação e tenso. Solicitados os exames de laboratório e as radiografias de abdômen agudo, e ele pergunta a nossa principal hipótese diagnóstica. Galera, faz parte do rastreio do abdômen agudo a solicitação de uma rotina radiológica. Nós devemos fazer radiografias em 3 incidências. Nós devemos fazer raio-x de tórax e de abdômen em pé e deitado. E a gente vai, junto com esses exames, procurando subsídios para resolver a nossa questão. Quando eu fizer o raio-x de tórax, ele vai ser muito bom para a gente avaliar a presença de pneumoperitônio. E existe um epônimo para esse encontro, para esse achado. Como é o nome do epônimo que a gente encontra aqui no pneumoperitônio no raio-x de tórax? Perfeito, galera! É o clássico sinal de Kudelec. O sinal de Kudelec, ele é a presença de gás, de ar, entre o diafragma e a loja hepática. Agora se liga, porque aqui o aluno desavisado pode achar que também é um Kudelec, que também é um pneumoperitônio, e não é. Aqui nós temos o famoso sinal de Chilaidite. O sinal de Chilaidite, ele não representa o pneumoperitônio, ele representa uma alça, normalmente uma alça colônica dilatada, interposta entre o diafragma e o fígado do nosso paciente. Então se liga, Chilaidite não é pneumoperitônio. Kudelec fala a favor, denota um pneumoperitônio. E existe também, galera, o sinal de Higler. O sinal de Higler é quando nós temos ar, nós temos gás, nós temos um pneumoperitônio dissecando as vísceras abdominais. É quando eu vejo, por exemplo, a parede do estômago desenhada e a parede do intestino desenhada pela presença de ar ali. E deixa eu te dizer mais uma coisa. Você já ouviu falar no sinal de Joubert? O sinal de Joubert é a tradução clínica pra gente, do exame físico pra gente, de um pneumoperitônio. Pensa aqui comigo, se eu fizer a percussão da loja hepática, o que é que eu vou encontrar? Massa 6. A gente sabe que se eu estou percutindo e ali embaixo eu tenho o fígado, eu vou ter massa 6 a percussão. Mas quando eu tenho um pneumoperitônio, o meu fígado ele vai descer um pouco. Então, se eu fizer a percussão do hipocôndrio direito, em vez de eu ter a massa 6 característica do fígado, eu vou ter o timpanismo, porque o que está ali embaixo não é mais o fígado, agora é o pneumoperitônio. Então, o sinal de Joubert, que é a
perda da maciez, a percussão do hipocôndrio direito, mostra pra gente, fala a favor pra gente de um pneumoperitônio. Então, revisando aqui os sinais que eu falei, chilaidite não é pneumoperitônio, é uma alça distendida entre o diafragma e o fígado. O sinal de Kudelec fala a favor de pneumoperitônio, assim como o sinal de Higler. E qual é o exame, qual é o achado do exame físico que eu tenho no pneumoperitônio? Perfeito. É o clássico sinal de Joubert. Dando sequência, a gente tem aqui agora o raio-x de abdômen. No raio-x de abdômen, ele vai ser bastante importante, principalmente quando eu estiver pensando em quê? Quando eu estiver pensando em obstrução, em oclusão intestinal. Se eu tenho uma oclusão de intestino delgado, lembra, no meu abdômen o intestino delgado está na região medial e a região colônica ela é mais periférica. O meu cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide e o reto. Eles são periféricos. Já a minha região de intestino delgado, ela é mais ali na região médio-abdominal. Então pensa, se eu tiver uma distensão, se eu tiver uma obstrução de intestino delgado, onde é que eu vou ter minhas alças de delgado distendidas? Na região médio-abdominal. Fora isso, eu tenho o clássico sinal de empilhamento de moeda. O sinal de empilhamento de moeda, ele mostra pra gente também uma oclusão de intestino delgado. Quando eu tenho uma oclusão colônica, essa distensão ela é periférica e eu tenho as austrações intestinais, colônicas. Eu tenho as austrações colônicas se manifestando ali naquele raio-x. Então, distensão periférica e austrações colônicas falam a favor de distensão, de obstrução de intestino grosso. E aqui pra gente, esse sinal do U invertido, do grão de café, do cano retorcido. Isso aqui é clássico do volvo de sigmoide. E aqui eu também tenho, olha, a presença de níveis hidroaéreos que podem ser encontrados também quando o paciente apresenta uma oclusão intestinal. Então vamos lá, vamos voltar para a questão. Um paciente com a dor abdominal súbita, um paciente que pode fazer uso de anti-inflamatório porque ele tem uma cervicalgia aí, de repente evolui com essa dor abdominal e de repente ele tem no raio-x a presença disso aqui. Galera, o que é isso aqui que eu te mostrei no slide anterior? É o clássico sinal de Kudelec. E o sinal de Kudelec fala para a gente a favor de pneumoperitônio. Se o paciente usa anti-inflamatório e está com pneumoperitônio, o que é isso? É óbvio, isso é uma úlcera péptica perfurada. Lembrando que as úlceras pépticas que perfuram normalmente se encontram na parede anterior do duodeno e as úlceras pépticas que sangram na parede posterior do duodeno. Melhor resposta para essa questão, alternativa A. Mais uma questão aí com um enunciado gigantesco, mas a gente vai ver que ela não é tão difícil não. Fala de um paciente de 45 anos, procura o PS de um hospital terciário, que tem todos os recursos diagnósticos e terapêuticos, ou seja, o que você precisar fazer para esse seu paciente, você vai ter. Ele tem uma dor abdominal há aproximadamente 24 horas, tipo pontada. Não é uma dor tipo cólica. Uma dor tipo cólica fala mais a favor aí, por exemplo, de um quadro oclusivo. A dor era em região infraumbilical e de pequena intensidade. É uma dor que foi aí progressiva e agora se irradia para o tórax e para o ombro direito. Uma dor aí, ó, irradiada. Não tem outros fatores concomitantes. Estava em bom estado geral, mas tinha alteração de pulso, 120 de frequência. Então pode ser aí uma resposta inflamatória sistêmica ou pode ser, por exemplo, um choque hipovolêmico. Começa a pensar nas possibilidades que a questão está te dando. O abdômen era doloroso difusamente, a palpação profunda, com sinal de Joubert presente. Opa! Opa! Se eu tenho Joubert presente, eu tenho o quê? Eu tenho um pneumoperitônio. Eu tenho provavelmente uma víscera oca perfurada. Então já pensa, abdômen agudo perfurativo. Vai raciocinando assim para tu acertar qualquer questão. Mas não tinha ainda, ó, irritação peritoneal. Negava antecedentes médicos, negava laparotomia, para eu pensar em brida, negava tabagismo, uso de medicações ou drogas ilícitas. Tinha uma ingesta alcoólica habitual. Dos exames de laboratório, apenas o leucograma estava alterado, 17.580, mais 100 de Gil à esquerda. Nas radiografias ilustradas a seguir, nós temos um pneumoperitônio de grandes proporções. É óbvio, eu já sabia que eu ia ter um pneumoperitônio, ele não precisava nem me dizer, ele bastava dizer que eu tinha um Joubert presente.
foi indicada a laparotomia. Na abertura da cavidade, a gente viu grande quantidade de gás saindo logo após abrir o peritônio. Não tinha contaminação nem líquido entérico. No inventário, procedeu-se à inspeção e palpação de todos os órgãos, diafragma, estômago, intestino delgado e grosso. Nenhuma alteração foi encontrada. Por fim, através da sonda nasogástrica, foi insuflado ar no estômago e não ocorreu escape aéreo. Foi ainda injetado azul de metileno, que também não extravasou. Com relação à conduta adequada, é correto afirmar. Peraí, amigo, o que é que você está me dizendo? O que é que essa questão quer me dizer? A questão está dizendo para a gente o seguinte, que eu tenho um paciente com a dor abdominal súbita, progressiva, sem peritonite. Mas no meu exame físico, esse paciente apresentava o sinal de Joubert, pneumoperitônio. Eu fiz o raio-x e estava lá o bichão, o pneumoperitônio estava lá gritando. O que é que eu vou fazer? Obviamente, eu vou laparotomizar. Quando eu abri a barriga do paciente, não tinha nada. Ele saiu cascavilhando, ele abriu ali a retrocavidade dos aumentos para ver a parede posterior do estômago, ele meteu ar, ele meteu azul de metileno e não extravasou nada. Pessoal, o que é que esse paciente tem? Esse paciente fez um pneumoperitônio aí, espontâneo. Alguma víscera provavelmente pode ter rompido, mas ao mesmo tempo ela fechou e agora o paciente não tem mais nada. Mas e aí? O médico fez certo ou não de laparotomizar? Galera, é o que eu digo, fazer diagnóstico retrospectivo é fácil demais. Tu tá na emergência, chega um paciente para tu com 17 mil leucócitos, com 120 de frequência cardíaca, com a dor abdominal e um pneumoperitônio e você vai conservar? Claro que você não vai fazer uma medida conservadora para esse paciente. Você faz a laparotomia, que ainda que branca, mas você estava autorizado a laparotomizar teu paciente. É óbvio que a conduta foi correta, porque se a gente não operasse esse paciente, o risco de ele evoluir, de ele degenerar, era muito maior do que o risco da gente fazer uma laparotomia, ainda que para não achar nada, né? Ele fala aí da letra B que devia ter feito uma colono para ver afastar a presença de cisto de cólon. Se eu tenho a suspeita de perfuração intestinal, eu não devo fazer colonoscopia. O paciente não deveria ter sido operado falso, tem que ser operado. Deveria ter sido submetido à endoscopia? Também não. Se a gente tem suspeita de perfuração, não devemos endoscopar, não devemos colonoscopar. E a tomografia com contraste poderia dispensar a intervenção cirúrgica. Ainda que não vazasse nada, você com 17 mil leucócitos, você com 120 de frequência cardíaca, com pneumoperitônio, você podia achar que sua tomografia com contraste era falso negativo e você deveria sim laparotomizar seu paciente. Melhor resposta para essa questão, muito bem feita, alternativa A. Dando sequência, mais uma questão aqui. Ele diz que o paciente tem 70 anos, há 2 dias tem dor em fossa ilíaca esquerda. Vamos lá para o que é mais comum. Pensa comigo. 70 anos, ali 8ª década de vida, ele tem uma dor em fossa ilíaca esquerda. Estatisticamente falando, qual é a principal hipótese diagnóstica para esse paciente? Colecistite aguda? Claro que não. Apendicite aguda? Claro que não. Sem sombra de dúvidas, diverticulite aguda é nossa principal hipótese. É a faixa etária típica e a localização típica. Além disso, tem febre. Refere constipação, grande fator de risco para o paciente desenvolver diverticulite aguda, é a constipação. E no exame físico tem defesa e dor à palpação de quadrante inferior esquerdo. Qual o melhor exame para a gente diagnosticar o nosso paciente? Então vamos continuar falando agora da propedêutica imaginológica dos pacientes com abdômen agudo. Galera, o ultrassom é um excelente exame que a gente pode lançar mão no nosso rastreio do abdômen agudo. É óbvio que a gente não consegue, com ultrassom, avaliar bem a região retroperitoneal, né? Ele perde muita eficácia na região retroperitoneal, mas ele tem vantagens. Quando eu tenho uma dor ali em hipocôndrio direito, quando eu tenho suspeita de uma doença de via biliar, ele é o primeiro exame que eu devo solicitar, porque ele tem uma acurácia muito boa para avaliação da via biliar e da vesícula biliar. Ok que na via biliar distal, no coledoco distal, ele perde um pouco da sua eficácia, mas ele é muito bom se eu tenho suspeita de uma patologia de vias biliares. Ele também faz uma boa avaliação do sistema reprodutor feminino, como trompas, ovários, útero.
Na suspeita de uma apendicite aguda, a gente consegue fazer o diagnóstico se eu não estiver conseguindo fechar o diagnóstico com o exame clínico, uma vez que a gente sabe que o diagnóstico de apendicite aguda é clínico, mas eu posso lançar mão da ultrassom e ele também avalia bem a presença de líquidos e abscessos. Como eu te disse, ele vai perder um pouco a sua acurácia na avaliação de vísceras retroperitoneais e também se o paciente apresenta grandes distensões abdominais. Se ele tem distensão de alça, a gente perde um pouco da acurácia desse tipo de exame. A tomografia computadorizada com contraste e a ressonância são excelentes métodos imaginológicos que a gente pode lançar mão no paciente com abdômen agudo. Mas existem algumas ressalvas. Primeiro, que elas não estão tão disponíveis, ressonância principalmente. Raros hospitais públicos vão ter ressonância para fazer ali o diagnóstico na emergência de um paciente com abdômen agudo. Fora isso, a ressonância é muito cara e demorada. A tomografia é um pouco mais barata, é mais rápida de ser realizada, mas ela, apesar de não estar tão disponível, ela também precisa que o paciente esteja estável hemodinamicamente. Se o seu paciente tem algum componente de instabilidade hemodinâmica, ele não deve ser submetido a uma tomografia de abdômen. A tomo é muito boa para avaliar retroperitônio e ela também mostra o diagnóstico etiológico, ou seja, diante de um quadro de oclusão, ele pode me dizer o ponto de oclusão e sugerir a etiologia daquele quadro. Então a tomografia é muito boa, mas tem essas restrições que eu falei. Ela não é extremamente disponível e ela precisa de estabilidade hemodinâmica. A videolaparoscopia e a laparotomia exploradora, além de métodos terapêuticos, são excelentes métodos diagnósticos. Então, a máxima da cirurgia geral diz que a laparotomia exploradora, antes de tudo, é um grande método diagnóstico. Óbvio, invasivo, óbvio, com uma morbidade associada, mas a gente sabe que sim, eles podem fazer parte do nosso arsenal para diagnosticar algumas patologias. Dando sequência, então, vamos raciocinar. Se eu tenho aí a suspeita de um paciente com uma diverticulite aguda, o melhor exame que eu devo fazer na emergência, sem sombra de dúvidas, é a tomografia computadorizada. Sempre lembrando que no diagnóstico agudo de diverticulite, eu não devo lançar mão nem da colonoscopia, nem do enema baritado, sob risco de eu piorar ali o quadro clínico do meu paciente, uma vez que eu posso romper aquele divertículo que esteja inflamado. Então, o melhor exame aí, quando o paciente tem uma suspeita de diverticulite aguda e ele está estável hemodinamicamente, é, sem sombra de dúvidas, a tomografia computadorizada. Essa questão aqui, ó, ela fala sobre raio-x de abdômen para avaliar e ele pergunta em que tipo de abdômen agudo ele tem maior importância. Então, vamos lá. 5 tipos de abdômen agudo. E você precisa, galera, fazer esse raciocínio que eu vou te dizer agora, porque depois dele você vai gabaritar qualquer questão. Quais são os 5 tipos? Inflamatório, obstrutivo, vascular, perfurativo e hemorrágico. No abdômen agudo e inflamatório, como é a característica clássica que a questão vai trazer pra gente? É uma dor normalmente localizada, pelo menos de início ela é localizada, depois ela pode se tornar difusa e o paciente apresenta febre. No exame laboratorial a gente vai ter leucocitose, aumento de PCR. No abdômen agudo obstrutivo, classicamente o paciente tem distensão abdominal, vômitos, uma vez que ele não tem ali uma manutenção, uma progressão do trato gastrointestinal e ausência de eliminação de fezes e flatos. No abdômen agudo vascular, a dor é intensa e no exame físico eu não tenho descompressão, eu não tenho peritonite, isso é muito clássico. O paciente vai referir para você uma dor imensa, mas quando você examina o abdômen do paciente, você não tem esse achado de peritonite tão importante. Fora isso, a anaerobiose vai ser representado para a gente com aumento do lactato. No abdômen agudo perfurativo é clássico, uma dor é súbita, o paciente apresenta peritonite difusa e no raio-x a gente vai ter ali o achado do pneumoperitônio. E no abdômen agudo hemorrágico, o paciente vai se apresentar com anemia e hipotensão, uma vez que ele está ele está sendo submetido, ele está experimentando um choque hipovolêmico. Então vamos lá, raio-x simples é muito bom para avaliar 2 tipos específicos de abdômen agudo. O que é que eu vou procurar? Eu vou procurar ali pneumoperitônio, abdômen agudo perfurativo, e eu vou procurar distensão de alça, abdômen agudo obstrutivo. Melhor resposta para essa questão, tranquilamente, alternativa D. Vamos lá aqui para nossa última questão. A questão traz um homem de 20 anos
quadro de dor abdominal há 6 dias, associada a febre e vômitos nas últimas 72 horas. Então, a dor abdominal, febre e vômito nas últimas horas. Fez uma apendicectomia com incisão mediana infraumbilical devido à apendicite aguda com abscesso em fossa ilíaca direita. Então, já tem aí uma apendicite aguda mais complicada. Foi coletado material para cultura e realizada drenagem da cavidade com dreno. No segundo dia de pós-operatório, eu realimentei e o paciente começou a apresentar distensão abdominal, náuseas e vômitos. Inicialmente, os vômitos eram biliosos e depois fecaloides. Depois de zerar a dieta, qual a melhor conduta a ser tomada? Vamos lá. O que é que esse meu paciente tem? Ele tem uma complicação no pós-operatório. Ele pode estar diante de um ilho metabólico, ou seja, ele operou o abdômen, ele teve ali agora uma inércia intestinal, né? Até por causa da cirurgia, uma cirurgia mais complicada, uma vez que ele tinha abscesso, mas ele também pode estar diante de um quadro de obstrução. Ele pode estar fazendo um quadro de obstrução, ele pode estar fazendo uma brida precoce. Mas o que é que eu vou fazer para esse meu paciente com abdômen agudo obstrutivo? Eu vou deixá-lo com a sonda nasogástrica para descomprimir, eu vou fazer reposição de distúrbios hidroeletrolíticos, eu vou deixá-lo com procinético fixo, eu vou deixá-lo com antiemético, mas eu também preciso investigar se isso não é um quadro de obstrução intestinal. Onde é que estava a melhor resposta? Sem sombra de dúvidas, na letra C. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Por favor, não esqueçam de deixar o like de vocês aqui embaixo e de compartilhar esse nosso vídeo. A gente se encontra em breve. Um grande abraço a todos.